Nosso Deus, nosso Pai, eterno, soberano, Senhor, Pai da eternidade, Senhor dos altos céus. Nós aqui estamos, Pai, para elevar a Ti as nossas preces. Mas desde já, Senhor Deus, nos humilhamos perante Ti. Pedimos ao Senhor que nos ajude a ser merecedores dessa misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Que possamos ser merecedores, Senhor Deus, das bênçãos derramadas das mansões celestiais. Não cessamos de Te agradecer pelos feitos do Senhor nas nossas vidas. Mas mesmo assim, Deus, pedimos ao Senhor que venha nos capacitar para os dias vindouros. O Senhor venha nos fortalecer, nos dar sabedoria, conhecimento da plenitude da sua graça e do seu poder, Pai amado. Porque até o presente momento, mesmo tendo fé no Senhor, crendo em Ti, mas ainda não estamos prontos para receber a Tua glória, para ver a aparência do Senhor. Porque o pecado, ele faz uma separação entre nós e Ti, Deus. Mas graças ao Seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor enviou, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, quando morreu na cruz do Calvário, nos libertou, quebrou essa barreira e nos deixou bem próximo de Ti, ó Pai. Portanto, Senhor Deus, nós convidamos o Senhor a se fazer presente nesse momento, nesse chat de voz, na casa de cada irmão, no lar de cada irmão, na vida de cada irmão. Também intercedendo, Senhor Deus, pelos enfermos desse grupo, pelos irmãos que têm passado suas batalhas, suas dificuldades, as aflições. Todos precisam saber que o Senhor tem ouvido e que o Senhor tem apenas dito que espere um pouco, que aguarda só o momento para responder às orações e para sanar as enfermidades e atender às súplicas. Pai amado, muito obrigado pela certeza que temos em Ti, pela convicção de que iremos para o céu e de que o Senhor tem nos orientado e tem nos falado. Muito obrigado, Deus, por tudo, pelo sacrifício de Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário e por nos dar mais um sábado de paz e de descanso em Tua presença, Senhor. Capacita o nosso irmão José, abençoa todos os irmãos para que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua palavra em nome de Jesus. É isso que eu te peço, que te rogo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O texto bíblico para a mensagem dessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, coloque ela em mãos. O quão maravilhosa é a Bíblia, quão maravilhosa é a palavra de Deus. Então, sinta prazer, sinta alegria em ter a palavra de Deus nas suas mãos. Por esse pensamento, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia junto comigo e com todos nós nesse momento, no texto que se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 13, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens sobre a vida de Abraão, algumas mensagens sobre a vida de Abraão. Nós vimos nosso último encontro sobre a fé de Abraão fracassando, quando Abraão desce para o Egito. A palavra de Deus mostra que esse homem, o grande pai da fé, ele fracassou também. Então, quem somos nós para em algum momento não fracassarmos também da nossa experiência espiritual? A palavra diz que Abraão desceu para o Egito, e agora em Gênesis capítulo 13, do verso 1 ao verso 18, nos diz que Abraão subiu do Egito. Isso é que é maravilhoso. Eu quero convidar você a ler esse texto comigo. Me permita, por favor. O texto bíblico nos diz assim, é assim que nos diz a palavra. E então Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher e tudo que ele possuía, e Ló foi com ele. Gênesis 13, 1 ao 18. Abraão se tornou muito rico, ele tinha gado, ele tinha prata e ele também possuía ouro. Do Neguebe, Abraão ele vai para até o lugar chamado Betel. E Betel é esse lugar ali, né? Entre Betel e Ai, onde ele já tinha anteriormente colocado a sua tenda, e onde ele havia também construído antes um altar pela primeira vez. Abraão está voltando às origens aqui, a palavra de Deus nos diz. Ali Abraão invocou o nome do Senhor, é o que a palavra de Deus também nos diz, e se é isso que a palavra de Deus nos diz nesta manhã, é isso que nós devemos fazer também. Agora Ló está junto com Abraão, e Ló tem rebanhos, e Ló tem tendas também, e tem gado.
mas a terra não podia sustentá-los enquanto eles estivessem juntos, porque as suas posses eram muitas. Eles não podiam ficar juntos ali. A verdade, as posses deles, elas não comportavam juntas. Mas por que isso? A palavra de Deus nos diz aqui. Surgiu uma briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Os cananeus e perizeus, a palavra diz, os cananeus e perizeus, eles estavam ali, eles moravam ali também. Então Abraão diz a Ló, não tenhamos nenhuma briga entre nós, ou entre os seus pastores e os meus pastores, porque nós somos irmãos. A terra inteira não está diante de você, não está diante de nós, vamos então nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Foi essa a palavra que Abraão disse para Ló. E o texto bíblico continua dizendo que Ló então olha para cima e vê toda a planície do Jordão. E ela estava bem regada, ou seja, era um local bom de se ver. Era verde, não tinha seca. Era como o jardim do Senhor, diz a palavra. Mas também era como a terra do Egito aqui. É a terra do Egito, em direção a outro local chamado Zoar. E isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Esse é um ponto principal nessa mensagem. E o que é que Ló faz? Ló escolhe para si toda a planície do Jordão. É esse o local que Ló escolhe. E esse é o local que Ló vai. Então eles se separam. Abraão continua vivendo na terra de Canaã, enquanto Ló vai viver nas cidades da planície. E Ló está armando suas tendas cada vez mais até chegar em Sodoma. Ló está num declínio espiritual, ele se afasta da promessa, fazendo esse comentário aqui lateral, na leitura do texto, e Ló está armando suas tendas, cada vez mais indo para perto de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e pecavam grandemente contra o Senhor. Depois que Ló vai embora, depois que Ló se separa de Abraão, o Senhor então diz a Abraão, levanta os teus olhos de onde você está, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, Abraão, olhe para o oeste, tudo isso que você pode ver, toda a terra que você está vendo, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. Eu vou fazer a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também vai contar a sua descendência. Mas antes disso, Ló, você precisa ir, vá, continue, ande pelo comprimento dessa terra, ande pela largura dessa terra, porque eu entrego essa terra a você. Então Abraão moveu suas tendas e foi morar perto das grandes árvores de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar para o Senhor. Que texto maravilhoso. Esse é o texto em Gênesis 13, 1 a 18, logo após todos os eventos que aconteceram anteriormente, quando Abraão desce para o Egito. Na vida espiritual também, irmãos, neste mundo caído, neste mundo de dor que nós vivemos, nós vamos encontrar obstáculos, um após o outro. E esse texto nos fala sobre obstáculos. Nós vamos ser chamados a suportar muitas coisas. Não porque nós somos fracos na fé. Eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com uma querida irmã uns dias atrás, onde ela falava assim, por que essas coisas acontecem comigo? Porque eu estou passando por tantas provações dentro de casa e eu tenho orado ao Senhor e tenho perguntado, Senhor, é por minha culpa? Não, não é isso. Não é porque você é fraco na fé, mas é para fortalecer a sua fé. Justamente o contrário. E isso fortalece a sua fé. Assim também é conosco. A nossa fé precisa ser fortalecida. Nós estamos vivendo sob um mandamento que diz, seja forte no Senhor e na força do seu poder. E essa força só pode ser alcançada quando você exerce a fé. Nós estamos seguindo o Senhor Jesus, o Cristo, o filho de Abraão, como diz assim na Escritura, e a sua vida é o nosso modelo, como você lê na palavra em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, ele é o padrão, nós estamos seguindo nos seus passos, e ele enfrentou muitos obstáculos. E vinha um obstáculo, e depois vinha outro, e depois outro, e mais outro, até chegar o grande final obstáculo na cruz do Calvário. As únicas coisas, as únicas vidas que não vão enfrentar obstáculos são as pessoas que já morreram, que não têm vida mais, aliás. São essas as únicas pessoas que não vão encontrar provas. Mas a questão é, nós estamos sendo aprovados ou reprovados nos nossos testes. Você está sendo aprovado ou reprovado nos testes que Deus permite que venham até você.
A vida daquele que não crê, ela pode ser uma vida até tranquila. Ele não tem com o que se preocupar, uma vida aconchegante. Mas isso porque o diabo, é preciso lembrar que o diabo nunca quer que aquela pessoa saia em peregrinação. Por isso, ele evita alguns obstáculos para aquela pessoa naquele determinado tempo de vida. Ele tranquiliza o coração, tá tudo bem, não estou fazendo nada demais. E muitas vezes nós corremos o risco de tomar as decisões erradas como Abraão tomou. Nós falamos isso no sábado passado. Cuidado com as decisões erradas. Abraão tomou a decisão errada confiando na sua própria expectativa, na sua própria sabedoria. Mas uma vez que você começa a ouvir a palavra e você recebeu o convite do evangelho e você decide obedecer ao Senhor, então o padrão de vida que é estabelecido diante de você, meu caro irmão e irmã, é um padrão de obstáculos a serem vencidos. É isso? Um padrão de desafios. Não pode ser diferente. Abraão, como nós vimos, ele encontra o seu primeiro obstáculo naquela fome. Ele desce para o Egito. Ele é reprovado no primeiro obstáculo. Então, ele não respondeu sabiamente. Ele quase perdeu a sua esposa para o faraó no Egito, mas Deus restaurou. Nesse próximo capítulo, agora que lemos em Gênesis 13, nós vamos encontrar mais um obstáculo para Abraão. Só que aqui, agora, neste momento, depois de tomar tantas decisões desastrosas, Abraão volta a confiar em Deus. Abraão voltou a confiar em Deus. Ele havia deixado a terra da promessa, ele implorou para que Sara contasse sua mentira junto com ele, para que ele sobrevivesse, mas em misericórdia Deus poupa Abraão, e o próprio faraó manda Abraão fazer as malas, manda Abraão ir embora. Abraão precisa aprender, eu também preciso aprender nessa manhã. Você precisa aprender que se você não servir ao Senhor, a um só Senhor, você será escravo de muitos outros senhores. Essa é a primeira lição que precisamos aprender. Abraão aprendeu essa lição. O que Abraão faz agora? Abraão diz, eu preciso pensar, eu não posso me comportar assim, eu preciso voltar ao serviço do Senhor. Abraão podia ter sido um cínico, um desiludido, dado as costas para a fé, ter encontrado a satisfação na nova riqueza que ele havia recebido do faraó do Egito. Muitas pessoas fazem assim, mas começam bem, tem um entusiasmo inicial na palavra, um entusiasmo de fé, uma evidência que Deus está agindo na vida, mas depois falta a raiz. Ainda bem que Abraão tinha uma raiz que havia sido plantada. E assim como a parábola do semeador, aquilo não acontece com Abraão, ele não durou pouco. Mas Mateus 13, 21 fala, quando o problema vem, a perseguição vem, muitas pessoas se afastam. Agora o futuro de Abraão está sendo pesado numa balança. O que Abraão vai fazer agora quando os problemas entram na sua vida? Ele vai lidar com o seu pecado, e essa também é uma pergunta que nós fazemos nessa manhã. O que você faz quando os problemas entram em sua vida? O que você faz quando você desce ao Egito? O que você deve fazer quando desceu ao Egito e foi contra o plano de Deus? Você vai lidar com o seu pecado e ser restaurado, ou vai ouvir a voz do tentador? Será que Abraão se envergonharia da sua loucura e iria desistir de seguir ao Senhor? Quantos dilemas estão aqui? O que Abraão fez? A palavra diz que Abraão subiu do Egito. Abraão foi embora do Egito. Abraão voltou para Canaã. Este é o primeiro ponto. Abraão volta para Canaã. A fraqueza de Abraão, a desobediência de Abraão, ele agora novamente decide, e somente eu posso tomar essa decisão, somente você pode tomar essa decisão, de se apegar à promessa de Deus. Deus estava restaurando a fé de Abraão, de que aquela terra era sua, e Abraão precisava estar naquele reino. Abraão precisava estar naquele reino. A fé de Abraão aumentou e diminuiu, mas a promessa de Deus sempre foi o sim, sempre foi o amém. O problema não é Deus e suas promessas. O problema, como nós falamos muitas vezes, de acordo com a palavra de Deus, é a maneira da receptividade que eu posso ter com a promessa. Infelizmente, existem pessoas que ouvem a palavra, mas quando chega no momento da prova, numa coisa simples de prova, a pessoa não tem raiz para se manter de pé. Abraão aconteceu isso, mas ele volta para Canaã. Abraão deixou o lugar do engano e se lança sobre a providência de Deus. Como é que Abraão volta? Eu imagino que Abraão volta como um homem castigado, ele volta como um homem também mais sábio, ele volta com a esposa também ao lado dele. Deus não suspirou ali e disse, vem Abraão, mais uma vez, você vai ser o pai da semente prometida, me arrependi de ter escolhido você. Deus o restaurou. Deus o restaurou. A outra coisa que precisa ficar claro em todo esse contexto da história com Abraão é que Abraão não merecia isso.
Abraão não merecia isso. Da mesma maneira que eu não mereço as misericórdias de Deus. Mas Deus nunca trata com você da forma que você merece. Mas nós muitas vezes tratamos com Deus da forma errada, na grande maioria das vezes. Mas Deus nunca trata conosco como merecemos. E aqui está Abraão voltando para a sua terra. E Abraão não merece voltar. Ele não merece. Abraão não tem como se colocar diante de Deus naquele momento e dizer: Senhor, olha, me leva para a terra porque é a minha promessa. Eu mereço voltar. Abraão não merecia voltar de forma alguma. Mas a graça de Deus era abundante para Abraão, e a graça de Deus também é abundante para mim, e a graça de Deus é abundante para você. E Deus nos concede muito além de tudo que nós podemos imaginar. Então esse é o primeiro ponto. Abraão volta. Abraão decidiu voltar para seguir o caminho, para seguir a estrada que Deus havia lhe determinado. Abraão podia pensar assim: vou fazer um caminho próprio, vou fazer a minha própria jornada, vou fazer os meus próprios passos. Não vou ficar no Egito, mas eu vou criar também um próprio mecanismo de salvação, a terra vai ser minha. Não, Abraão precisa seguir os passos de Deus. O segundo ponto é que Abraão está refazendo os seus passos. Você pode ver aqui a fé de Abraão, o arrependimento de Abraão, no caminho que Abraão está tomando. Abraão havia feito essa viagem recentemente. Só que ele havia feito essa viagem no caminho oposto. Ele estava indo para o Egito. Ele estava saindo da terra da promessa. E Abraão sai da terra da promessa e vai para a terra da dúvida, da terra da carnalidade, do lugar sobre o qual o Senhor reinava para o lugar sobre o qual estava reinando o Deus Sol do Egito. Quantas vezes nós também estamos fazendo esse mesmo caminho inverso de Abraão? Estamos saindo do caminho do Senhor e indo para o sul do Egito. Estamos saindo da terra da promessa, do reino da promessa, para o reino da dúvida. Estamos saindo do lugar onde o Senhor reina para o lugar onde reina o Deus Sol do Egito. Mas agora Abraão está indo para o norte, Abraão está indo de volta. Abraão está ultrapassando as fronteiras e ele está indo para o lugar que Deus determinou. Ou seja, Abraão estava refazendo os seus passos. A segunda coisa que fica claro aqui é que Abraão sabia bem o que devia fazer. Se nós perguntássemos nessa manhã se alguém aqui não sabe o que deve fazer, eu acho que poucas pessoas diriam que não. Porque nós sabemos o que nós devemos fazer. Você sabe que você precisa orar. Você sabe que você precisa ler a palavra. Você sabe que precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E muitas vezes, sempre, 100% das vezes, quando nós caímos no engano, caímos no pecado e vamos em busca do Egito, é porque faltou comunhão com Deus. Nós não temos como ver a cara de ninguém. É por isso que quando Samuel está lá e vai buscar Davi, ele é iludido pela cara das pessoas. Está ali o primeiro lá, o filho lá de Jessé, ele olha e diz: certamente, Senhor, está diante do Senhor o seu ungido, mas não era aquele. O Senhor diz: eu vejo o coração. Da mesma maneira, Abraão estava refazendo os seus passos. Abraão sabia exatamente o que devia fazer. Você sabe exatamente o que você tem de fazer. E se você não fizer, Satanás vai fazer por você. Só que ele vai fazer da forma errada. Ele vai tomar o centro de decisão da sua vida, ele vai tomar o centro de controle da sua mente, dos seus pensamentos, e levar você para o Egito, pensando que ali é a melhor decisão que você poderia tomar. Mas Abraão estava caindo em rebelião, e agora ele precisa refazer os seus passos. Meus queridos irmãos, você deve ir para o lugar onde você desafiou a Deus, você deve ir para o lugar onde Deus te mandou ir. Vejam bem, alguns exemplos na palavra. O ex-endemoniado gadareno, que o Senhor Jesus cura, nós já falamos isso aqui no sábado pela manhã, ele queria seguir a Jesus. E quem não queria seguir a Jesus? Quem não quer seguir a Jesus? E era a coisa mais certa a fazer aos nossos olhos, aos olhos de qualquer pessoa minimamente espiritual, seguir a Jesus. Mas o Senhor disse que ele fosse para casa. O Senhor disse: vai para casa e dá o teu testemunho. E diga lá o que Deus tem feito por você. Era a palavra de Jesus. Aos olhos do gadareno, era aquilo que ele devia fazer. Aliás, aos olhos do gadareno era o que todo mundo estava fazendo, e ele queria fazer também. Mas Cristo diz para ele fazer outra coisa. E ele então está disposto a fazer aquilo que Jesus disse para ele fazer. Outro exemplo, quando Zaqueu se arrependeu do seu pecado, ele vai até as pessoas que ele havia roubado e pagou com juros. Saulo de Tarso começou também a pregar que Jesus era o Filho de Deus, nas mesmas sinagogas onde antes ele havia falado contra, havia dito que ele era um blasfemador, está lá em Atos 9. Quando ele volta para Jerusalém, ele busca encontrar as pessoas, mas eles estão com medo dele. Essa é a mudança. Saulo volta, e você precisa voltar, eu preciso voltar ao Senhor,
refazer os passos, refazer o caminho e pedir perdão e fazer a obra de restauração se for preciso. E é isso que Abraão está fazendo aqui. Não era fácil para Abraão, mas ele precisava fazer. Abraão então volta para o caminho. O terceiro ponto é, Abraão vai para o lugar onde Deus havia se encontrado com ele. E eu pergunto nessa manhã, qual o lugar que Deus se encontrou com você? Qual foi o lugar onde Deus se encontrou com você? Sabe, do Negueb, diz a palavra, versículo 3, Abraão vai até chegar a Betel. Ele chega àquele lugar entre Betel e Ai. É um lugar específico aqui. A palavra não diz qual é esse lugar tão específico, mas é algum lugar entre Betel e Ai. Há algum lugar, existe algum lugar na caminhada da sua vida que Deus encontrou você. Algum lugar entre Betel e Ai. Nesse lugar você teve um encontro com Deus. O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Eu devo também, quando eu subo do Egito, pela graça de Deus, procurar esse lugar. O lugar onde Deus se encontrou com ele. Mas algumas pessoas não têm esse lugar. Algumas pessoas não têm. Algumas pessoas, infelizmente, não tiveram esse lugar ainda. E Abraão, ele só pode subir do Egito, porque havia, antes de Abraão descer para o Egito, um lugar que Deus poderia levá-lo de volta. Como isso é sério? E esse lugar que Deus poderia levá-lo de volta era o lugar que somente Abraão sabia. E eu quero chamar a atenção para você nessa manhã. Qual é o lugar que só Deus e você sabem? O local onde você se encontra com Deus? Cristo diz, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É o lugar secreto da oração. É um lugar entre Betel e Ai. É um local na estrada da sua vida que está entre dois pontos. Esse é o ponto central da sua vida. O ponto em que você se encontra com Deus. Você precisa voltar ao ponto onde Deus se encontrou com você. Abraão está regressando ao ponto central que ele havia deixado meses antes, quando ele parte ali. Ele volta todo o caminho. E fazer um caminho de volta não é fácil, mas você precisa fazer o caminho de volta para onde você pertence, para o lugar que o Senhor lhe tinha aparecido. Abraão estava confiante na misericórdia do Senhor. Abraão está com o coração quebrantado, o coração contrito. Só existia uma maneira de voltar para o lugar que está entre Betel e Ai. É quando você está com o coração quebrado e contrito. Pelo contrário, existe uma palavra também, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, gosto dessa palavra. Esse texto se encontra aqui nos Salmos. Eu acho que é esse aqui, o Salmo. E diz assim, no Salmo, cadê o Salmo? Ok, está aqui. O Salmo diz assim, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo capítulo 46, versículo 1. Abraão só poderia voltar para o local que era o seu local de refúgio. E o seu local de refúgio, o seu local de encontro era no Senhor. Não faça do seu local de refúgio as doutrinas que nós temos pregado, porque em algum momento você vai falhar. Não faça do seu local de refúgio o conhecimento teológico de que há apenas um Deus, porque em algum momento você vai falhar. Não faça do seu refúgio e fortaleza o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, porque mas não faça disso o seu local de refúgio e fortaleza, uma informação doutrinária. Se você não tem um local de refúgio em Jesus, porque em algum momento isso vai falhar. Isso não vai ser suficiente quando você tiver caído até o Egito e tiver de voltar, porque você precisa voltar ao lugar que está entre Betel e Ai. Você precisa voltar ao lugar do seu encontro com Deus. E se você não teve um encontro com Deus verdadeiro ainda, você vai procurar voltar para doutrinas, voltar para formalidades, qualquer outra coisa. Isso não vai lhe manter de pé. Quando Abraão volta, ele está com o coração quebrantado, contrito. E ele sabia disso. Então, Abraão caiu. E depois dessa queda, ele volta para o momento do seu encontro com Deus. Abraão fez coisas terríveis, nós também fazemos coisas terríveis, mas a nossa única esperança é que o Senhor veio buscar e salvar o perdido. Eu posso dizer nessa manhã, eu sou o principal dos pecadores, mas Jesus morreu por mim. E o pecador, como Abraão, que está retornando ao caminho do Senhor, ele é bem-vindo. O Senhor diz, aquele que vem a mim, eu não vou expulsar. Há um tempo atrás, um certo pregador, ele foi questionado por outros pregadores, se ele realmente tinha
qualificações para a pregação do Evangelho. E o que acontece? Foi feita uma pergunta. E a pergunta que foi feita dizia o seguinte: irmão, o que é mais forte? É a graça de Deus ou é a santidade? Qual dessas coisas é mais poderosa? Qual dessas coisas é mais forte? A graça de Deus ou a santidade? Então esse homem responde imediatamente. Ele diz: a graça é mais forte. E eles perguntam: mas por que a graça é mais forte? E esse homem então responde: porque Adão tinha santidade. Adão estava andando na linha. Não é verdade? Adão tinha plena santidade, muito mais do que qualquer um de nós. Adão conhecia a verdade da palavra de Deus. Adão ouvia da boca do próprio Senhor as coisas maravilhosas, estava no jardim do Éden, revestido de brilho, de glória, cantava com os anjos no pôr do sol, mas Adão caiu. E José teve graça. E quando José tem graça, José permaneceu, ele não sucumbiu ao pecado. Abraão teve graça, e Abraão é restaurado. Que coisa maravilhosa. O quarto ponto sobre essa história, sobre o que acontece com Abraão, é que Abraão restabelece a sua devoção ao Senhor. Todas estas coisas foram quebradas quando Abraão desce ao Egito. Qual seria o Egito que está me tentando a descer a ele nesta manhã? A irmã Michele fez a menção aqui de alguma coisa, que eu acredito que foi algum tipo de Egito que viu na mente dela, e ela lembrou desse Egito do passado e fugiu. E tem de fugir mesmo. Sabe, o Egito está chamando, o Egito é atraente, o Egito é bonito, as luzes do Egito são interessantes, são impactantes, é algo que coloca na mente e diz: não, mas isso aqui é o óbvio. E isso leva para longe da adoração ao Senhor. Quando Abraão volta do Egito, somente quando ele sai do Egito é que ele restabelece sua devoção ao Senhor. Enquanto está no Egito, não há adoração. A palavra diz no verso 4, que ele foi onde tinha construído um altar, havia um altar antes. Ele volta para o local de adoração, ele volta para o ambiente de adoração. Abraão saiu do local de adoração e desceu ao Egito. Todas as vezes que alguém desce para o Egito da dúvida, o Egito da incredulidade, o Egito da falsa segurança, o Egito da falsa adoração, o Egito da autoexaltação, o Egito da crítica, é porque deixou o altar. Abraão deixou o altar. Quando Abraão volta do Egito, ele vai procurar o altar. A primeira coisa que Abraão vai fazer, ele vai invocar o nome do Senhor. Ele encontra o antigo altar, ele está ali. Os cananeus não derrubaram o altar, os cananeus não esmagaram o altar. Ele está lá, ele faz sacrifício lá, pode ter feito. Ele está ali adorando a Deus, ele está invocando o nome do Senhor. Abraão está confiando na misericórdia de Deus. Naquele altar ele está confiando no poder de Deus, ele está falando do seu próprio desamparo, da sua dependência de Deus. Lá estava ele, naquele altar. Ali ele estava oferecendo oferta pelo seu pecado e anunciando para todos aqueles ao redor que não havia como ser salvo sem a salvação de Deus. Era um monumento de graça, era um apelo ao santo do céu para vir se encontrar com ele. Mas, meu irmão, se você não procurar o altar, se esse altar ainda existir, não se engane, você não é salvo. Eu não sou salvo, ninguém é salvo. Não há nada diferente disso, nunca foi diferente disso, nem será. A salvação e o critério da salvação continua o mesmo e vai ser o mesmo para sempre. Quando eu invoco o nome do Senhor, ele ouve, ele sempre ouve. Nunca houve um pecador que o Senhor não ouça, mas o pecador sincero e contrito. Lá entre Betel e Ai. Esse é o local que só você sabe onde está. Existe um Betel e Ai, um local entre Betel e Ai que está aí bem dentro do seu coração. Eu espero que os cananeus e fariseus, eles não tenham destruído esse altar. Mas é ali naquele local que Deus vem e se encontra com Abraão outra vez. Abraão reencontra o Rei dos céus, Abraão reencontrou o único Deus vivo e verdadeiro, Abraão reencontrou o Senhor dos exércitos, Abraão adorou e reconheceu como soberano, ele confessou sua fé nas promessas de Deus e restaurou o relacionamento que havia se iniciado com esse Deus ali. Abraão foi restaurado naquele momento. O próximo ponto é que Abraão agora confia em Deus por meio da sinceridade. Você vê um obstáculo aqui, surge um novo obstáculo para Abraão. E esse obstáculo para Abraão surge dentro da sua própria casa. Já pensou nisso? Satanás havia usado coisas ao redor, uma fome, para levar Abraão a
descrer no Senhor e tomar as suas próprias decisões. Deus não mandou Abraão ir para o Egito, mas Abraão foi. Abraão fracassa naquele teste. Mas agora Satanás diz, eu preciso criar outra coisa dentro da casa de Abraão para que eu desestabilize Abraão. E surge isso dentro da sua própria família, porque é através do seu sobrinho Ló. Eles retornam do Egito, passam-se os anos, e a palavra diz que Abraão era rico ali. E eles estavam vivendo ali no favor de Deus, e o sobrinho dele, o Ló, estava também ali junto com Abraão, partilhando das bênçãos de Abraão. E a riqueza fica grande. E a questão não é como eles administram a riqueza, a palavra diz. Você vê que Satanás usa os pastores de rebanho, aqueles que estão tomando de conta das coisas. Eles ficam juntos, é uma grande empresa rural, uma grande empresa agrícola. Em algum momento Ló se casou, e Ló tem 2 filhas também. Não sei quando Ló se casou. Talvez ali com alguém do Egito, ou ele trouxe uma mulher, não sei. Mas Ló havia se casado. Mas aqui estão Abraão e sua esposa, os seus filhos, 100 filhos, aliás, e está o Ló. E eles têm ali um grande negócio agrícola. E começa a surgir algumas tensões ali. E eles são parentes. E começam a surgir brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, versos 6 e 7. E é preciso lembrar também que naquele momento havia muitos que não criam na terra. Eles estão olhando para aquilo. Pois o negócio de Abraão está crescendo, crescendo. Por isso que a palavra diz, os cananeus e fariseus estavam vivendo ali. Será que esse dado aqui, quando diz os cananeus e fariseus também viviam na terra, naquela época, Moisés não está fazendo referência aqui pelo Espírito à influência dos cananeus? Porque se você está num ambiente em que você tem os cananeus e fariseus do lado, você infelizmente vai falar com os cananeus e fariseus. E a vigília espiritual para você não ser influenciado pela maneira de pensar dessas pessoas, pela maneira de agir dessas pessoas, por aquilo que essas pessoas acham certo, por aquilo que você tem de fazer, ela precisa ser redobrada muitas vezes mais. Eles têm os cananeus e fariseus vivendo também ali. Esse é o dado que a palavra de Deus nos dá. E eu não creio que esse dado não seja apresentado à toa. Eles estão vivendo com cananeus e fariseus, e há uma influência ali. Então, você vê ali entre os seguidores de Deus uma tensão que havia sido gerada. Eles podiam dividir a terra com os pagãos, esse é outro ponto também. Os cananeus e fariseus estão vivendo ali, e você vê que não há tensão. Não existe discussões com os cananeus. Os cananeus adoram outros deuses, Abraão adora um só Deus, Ló também está ali adorando um só Deus. Eles estão ali, eles podem estar influenciando de alguma maneira Ló, mas não estão tendo nenhum tipo de atrito com os cananeus e com os fariseus. É entre os seguidores de Deus, é entre a igreja, os servos de Deus, que começa a tensão. Você já parou para pensar sobre isso? Eles podem dividir a terra com os pagãos. Como também muitas vezes você está disposto a dividir as suas coisas com os pagãos, a ouvir a palavra dos pagãos, a ouvir aquilo que os pagãos tinham a dizer que você está errado, dizer que você está certo, mas em alguns momentos você não está bem, você não pode se dar bem com os irmãos. Olha que interessante isso. Você se dá bem com as pessoas no escritório e lá não tem ninguém que serve a Deus. Você pode se dar bem com as pessoas na rua em qualquer momento, mas você não está disposto a ouvir aquilo que Deus está falando. O aumento da riqueza se torna uma divisão para eles ali. E eles começam, então, a se desentender. Não da parte de Abraão, mas você vê que Ló começa a dizer, não está dando para mim. E Abraão percebe aquilo. O versículo 8 e 9 diz que Abraão diz, olha, nós não vamos ter nenhuma briga entre nós. Nós somos irmãos. A terra está diante de vocês, vamos nos separar. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Versículo 8 e 9. Por que Abraão não disse, olha, vamos expulsar Ló daqui? Por que ele não diz isso? Havia um problema? Havia. Mas era preciso que a atitude em si, o conhecimento do problema, levasse a uma decisão. É assim que as coisas funcionam. E o conhecimento do problema, que acontece entre Ló e Abraão, a decisão está nas mãos aqui de Ló. A terra era de Abraão, a terra não era de Ló. Mas Abraão não pensava em agir de outra maneira, porque Abraão estava comprometido aqui em que Ló tivesse voluntariedade. Ele diz, não vai haver briga entre nós. Nós podemos não concordar um com o outro, mas colocar um ou outro na melhor luz. Não vamos brigar, Ló, de forma alguma. Não vamos seduzir ao pecado, porque nós somos parentes. E Abraão invoca ao Senhor. Por isso que Abraão age dessa maneira.
Abraão tinha fome de Deus mais do que qualquer outra coisa. Abraão está conhecendo a bênção que Deus está dando a ele, a bênção da proteção, da ajuda, a graça de Deus. Quando nós temos fome material, nós então precisamos do alimento. Mas quando você tem fome da comunhão com Deus, isso lhe leva a amar o próximo. Porque comportar-se como Deus é uma maneira de se aproximar do Senhor. Mas veja, precisava haver uma decisão, e essa decisão Ló deveria tomar. Abraão não iria mudar essa decisão. Às vezes nós olhamos hoje para as crianças, para os jovens, e nós pensamos, por que os jovens agem da maneira que agem? Porque eles estão imitando as pessoas que eles idolatram. Os meninos imitam seus irmãos mais velhos. É verdade. O membro de uma gangue, de uma facção, ele faz o que quer para agradar o líder. Ele se aproxima do líder deles, para querer a aprovação deles, compartilhando a vida deles. Mas nos momentos de prova, de teste, de obstáculos, o que o nosso agir fala da maneira como nós agimos? Nós estamos imitando quem? Assim também deve ser conosco com o Senhor Jesus. Nós vamos caminhar nos passos de Cristo, porque Cristo é tudo para nós. Ninguém jamais viveu como Cristo viveu, e eu quero viver como Jesus viveu. Ele nunca ficou bêbado, ele nunca brigou com as pessoas, ele nunca usou uma linguagem vã. Eu preciso viver como Cristo. Como eu vou reagir então? Abraão era um homem também que sabia do que Deus havia feito com ele. Ele era grato pelo que Deus tinha feito na sua vida. Se não fosse o Senhor, Abraão estaria vivendo lá na terra, adorando o Deus da lua. E Deus se interessa por Abraão, Deus fala com Abraão, passa tempo com ele, e Abraão apreciava tudo aquilo. Será que nós hoje apreciamos isso? Será que nós apreciamos o interesse que Deus tem por nós? Será que nós apreciamos hoje falar com o Senhor, ou ouvir a voz do Senhor? Será que nós apreciamos passar tempo com o Senhor através da leitura da palavra? Será que para nós é mais proveitoso, mais prazeroso passar um tempo no celular, vendo vídeos, vendo coisas sem sentido, do que passar um tempo lendo a palavra de Deus com calma? O problema hoje é que não se gera um ser espiritual dentro de nós capaz de vencer as dificuldades, é porque esse ser não foi gerado. Esse ser tem de ser gerado com calma, tem de ser gerado através de um processo contínuo. E esse processo contínuo se dá através do relacionamento com Cristo. Quando vierem as dificuldades, quando vêm os testes espirituais, quando você vai buscar ali o ser interior dentro de você, se você não passou tempo com Deus, se você não leu, se você não está seguro da palavra, você não vai encontrar. Então você vai ser presa fácil de Satanás. Abraão ouviu uma promessa, Abraão saiu de onde estava, mas quando chegou no primeiro teste, Abraão desce para o Egito. Se não fosse o Senhor, Abraão não teria esperança. Agora, Abraão aprende que ele precisa confiar no Deus que havia falado com ele. Ele precisa entender o que a fé está dizendo para ele. Deus diz a ele, você vai ter um filho, você vai ter uma vasta descendência. E Abraão creu. Muitas pessoas se comportam assim hoje, dizendo, não, eu não posso crer, isso é uma coisa impossível, mas Abraão confia no que Deus havia dito a ele. E essa fé faz Abraão agir da consciência de que Deus estava intervindo na sua vida. Nem sempre Deus intervém na sua vida de uma forma dócil. Nem sempre Deus intervém na sua vida de uma forma como nós gostaríamos. Eu imagino Abraão conversando com Sarai, e Abraão não falou para Sarai, Sara, nós tivemos sorte de fugir de Faraó. Talvez nunca mais eu iria ver você. Não foi isso que Abraão disse. Abraão diz, o Senhor, ele foi tão bom comigo, o Senhor teve misericórdia de mim, eu estava tão incrédulo, tão estúpido ao descer para o Egito, e mesmo assim o Senhor teve misericórdia de mim. Abraão estava confiando no Senhor. E mesmo nos dias que ele não estava tão próximo de Deus, Abraão sabia como ele deveria viver. É assim que deve ser conosco. Nós devemos ser motivados para não viver para a solução rápida, para a emoção mais fácil, mas para fazer a vontade do Senhor e nos manter no caminho do Senhor, aconteça o que acontecer. Então, quando os homens de Abraão e os pastores de Ló começaram a tirar as facas e começar a entrar numa luta, Abraão disse, não, a terra está diante de você, você escolhe.
Você faz a escolha. No final das contas, a escolha sempre é sua. No final das contas, a escolha sempre é nossa. No final das contas, está uma situação inteira diante de nós, está uma situação de conflito diante de nós, mas no final das contas, a escolha vai ser sua. Você faz a escolha. É eu que escolho se eu sigo os caminhos do Senhor, mesmo cortando os meus pés com as pedras do caminho. Sou eu que escolho se eu sigo os caminhos do Senhor, mesmo deixando tudo para trás. Sou eu que escolho. No final das contas, a escolha é sua. A escolha é individual. E o que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Ser mais semelhante a Jesus? Fazer de Jesus o mais importante na sua vida? Você já parou para pensar o que Pedro poderia ter feito? Quando o Paulo chega diante de Pedro, no meio de todo mundo, diz: Pedro, você não está agindo conforme o Evangelho. Pedro poderia ter ido embora. Certa vez um pregador, com 90 anos de idade, ele estava batendo nas portas das pessoas que viviam na favela para pregar o Evangelho. Ele chega numa casa e ele bate na porta. E ele pergunta para aquela menina que saiu para atender a porta, ele diz assim: a sua mãe está aí? E a menina diz: sim, está. E ela chama a mãe dela e diz: mãe, tem um senhor aqui na porta, um senhorzinho já, tem 90 anos de idade, ele está chamando a senhora, ele quer ver a senhora. E a mãe então pergunta: mas filha, quem é esse homem? E a menina diz: mãe, não sei, mas ele se parece com Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Ele se parece com Jesus Cristo. Estamos nós nos parecendo com Jesus? E aí algumas pessoas podem dizer: ah, mas Jesus, né? Como que Jesus falava? Jesus é a verdade. Cristo não esconde a verdade. Ele é a verdade. Ele diz: com eterno amor te dei, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem na cruz do Calvário. Eu sou o bom pastor. Mas ao mesmo tempo ele diz: se você não crer, você não verá a glória de Deus. Ele se parece com Jesus Cristo. E essa humilhação de Abraão removeu outro obstáculo. Deixe eu dizer a você realmente o que qual era o obstáculo que Abraão estava enfrentando. Então, você sabe que foi Abraão quem recebeu a promessa, não é isso? Abraão recebeu a promessa. Só que Abraão sozinho recebe essa promessa. Não é Ló e Abraão que recebe a promessa. Mas até esse ponto a terra estava sendo dividida com Ló. É isso? Agora Ló se tornaria o ancestral, o pai dos Moabitas e dos Amonitas. Quem são os Moabitas e Amonitas? São os filhos de Ló com as próprias filhas. Não tem nada a ver com a semente da mulher. Então Ló, ele havia se tornado o obstáculo para Abraão receber a bênção de Deus. Porque somente era Abraão que estava ali sendo a semente da mulher, mas Ló estava do lado dele. Somente quando Ló deixa a terra, voluntariamente, é que Canaã pode se tornar a única herança de Abraão. Olha como isso aqui é profundo. Ló, ele era um obstáculo para Abraão. Ló estava sendo um obstáculo para que a terra fosse só de Abraão, mas Deus não disse a Abraão que ele tinha que se livrar de Ló. Na verdade, aqui, Ló era um obstáculo desconhecido para Abraão. O próprio sobrinho. E esse obstáculo para Abraão estava dentro da própria casa dele. Olha que palavra poderosa. Quem sabe eu não tenha visto isso até hoje, quem sabe você não tenha visto isso até hoje, mas é a palavra de Deus. Ló era um obstáculo desconhecido para Abraão. Ló era um obstáculo que Abraão amava. Ló era um obstáculo que estava junto de Abraão. Ló era um obstáculo que Abraão tinha como um filho. Mas esse obstáculo foi removido por Deus e não por Abraão. Muitas vezes nós somos confrontados com esses obstáculos que nós não percebemos a princípio que são obstáculos. Qual é o obstáculo que pode estar bem pertinho de mim, que pode estar bem pertinho de você e que você não imagina que é um obstáculo? Não imagina que seja um obstáculo. E o que é um obstáculo? É algo que é feito para te derrubar, é algo que é feito para te fazer parar. É algo para que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida. E aí Abraão, usado pelo Espírito aqui, ele precisava escolher entre a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na vida dele e o obstáculo. Que coisa! A grande mensagem dessa passagem é a maneira pela qual o obstáculo está sendo removido aqui. A maneira de remover esse obstáculo era a humilhação do servo de Deus. Profundo isso, não é?
a humilhação do servo de Deus. Como Abraão se humilha diante de Ló, como Abraão se humilha diante de Sara, como Abraão se humilha diante da família de Ló, como Abraão se humilha diante de todos os empregados de Ló. Abraão não se faz de reputação, Abraão não diz, não, eu sou o pai da fé, eu sou o prometido, aquele que vai ter a promessa, através de minha semente virá. Não, Abraão se humilha, Abraão diz, você escolhe. Você escolhe, mas é preciso haver uma separação aqui. Você vai para onde? E Ló poderia muito bem ter dito, não vou para lugar nenhum. Porque a escolha era de Ló. Abraão estava cada vez mais confiante na força, na sabedoria de Deus para trabalhar essas coisas. E aqui, desse ponto de humilhação, é que vem a grande bênção de Deus para Abraão. A Bíblia diz, aquele que se humilhar será exaltado. Mas aquele que se exalta será humilhado. Então não há melhor maneira de remover esses obstáculos. E esses obstáculos, eles estão para impedir a nossa reforma. Sabia disso? Obstáculos são colocados para impedir que você vá à frente. Existe uma corrida, né? Que é um obstáculo, saltando aqueles obstáculos. Quantas vezes você vai ver que a pessoa não consegue ultrapassar o obstáculo e ela cai? A mesma coisa é a nossa vida. Paulo compara a nossa caminhada cristã nessa corrida que nós estamos vencendo obstáculos. Os obstáculos existem para impedir a construção da sua fé. Nós podemos ver que a escolha de Ló agora é uma escolha absolutamente errada. A escolha de Ló é totalmente material, é totalmente carnal, porque Ló era carnal. Ló está vivendo ao lado do pai da fé, mas Ló não tem fé. Ló está vivendo ao lado daquele que recebeu as promessas, mas Ló não acredita nas promessas. E isso só se revela no momento em que Ló é testado. Enquanto não chegou esse dia, enquanto não chegou esse momento de Ló ser testado por uma coisa material, uma coisa ali, quem é que está certo? Ah, eu estou certo. Ah, você está errado. Ah, olha só. No momento do teste, em que você pode dizer, eu estou certo, eu estou errado. Ah, eu estou errado, você está errado, eu não concordo com isso porque eu estou certo. É o momento do teste de Deus. Que tremendo isso. E é nesse momento que vai se revelar se eu estou vivendo ao lado das pessoas de fé e tenho fé, ou se eu estou vivendo do lado das pessoas que têm fé e não tenho fé. Se eu estou vivendo ao lado das pessoas que creem e eu creio, ou se eu estou vivendo ao lado das pessoas que creem e eu não creio. É isso que aconteceu com Ló. Ele estava ao lado do pai da fé e não tinha fé. Ele estava ao lado do pai das promessas e não cria nas promessas. Ele estava ao lado daquele que havia recebido a promessa da semente da mulher, mas ele não estava nem aí para isso. Só que aquilo tudo estava guardado no coração de Ló. E Deus providenciou que o momento certo chegasse para revelar o que estava no coração de Ló. E a escolha de Ló é puramente carnal. E todo mundo que pensa, não, Ló tem razão. Todo mundo que pensa da forma carnal vai dizer, Ló tem razão, está tendo uma confusão. O que é que Ló vai dizer? Eu estou certo. E Ló escolhe a planície do Jordão. É muito melhor. Quem não vai escolher uma terra plana? Quem não vai escolher uma terra fértil? Quem não vai escolher uma terra que esteja ali toda bonita, com água, com fontes de água? Esse é o local para ir. Aos olhos nossos, isso significa as nossas escolhas espirituais. Muitas vezes as nossas escolhas espirituais, as nossas decisões espirituais que nós temos, elas são tão belas como a planície do Jordão. Muitas vezes Satanás vem trazer, e a imagem que Satanás coloca diante dos nossos olhos, como fez com Ló, o filme que Satanás coloca no cinema da nossa mente é tão belo como a planície do Jordão, e diz, olha, é isso aqui que você tem de fazer, porque isso aqui é o óbvio, isso aqui é o correto, é isso que você pode fazer, não há nada diferente disso, aqui é tudo bem, não existe outro caminho. É como o jardim do Senhor. Mas é ali onde está Sodoma, é onde está Gomorra. Então, o paraíso podia ser recuperado, pensou Ló. Aqui é como o jardim. E aqui é a escolha de Ló. Na escolha de Ló, ele estava pensando que poderia resgatar o Éden, o paraíso. Não precisa de alarde, não precisa de sacrifício, não precisa nada. A Bíblia diz que essa terra é como a terra do Egito. Veja, primeiro é como o jardim do Senhor, mas o que é que está por trás, na verdade? A terra do Egito. É um falso jardim do Senhor. É um falso jardim do Senhor. Na verdade, tirando a máscara, lá por trás está a terra do Egito. Era a escolha de Ló. O Egito era a terra do faraó. E quem era o faraó? Era o rei do sol.
E todos aqueles que olham para o Egito, eles não têm a fé no Senhor. Então ele escolhe a planície. Ele vai para lá. Aqui tem fertilidade, aqui está correto. Só que o pior ainda estava por vir. A palavra diz que parecia, veja, parecia, mas não é o jardim do Senhor, é a terra do Egito. Porque isso foi só um pouco período de tempo. Depois que Ló vai para lá, aquele local que era tão bonito, aos olhos de Ló, que levou Ló a tomar a decisão de ir para lá, que era tão verde, tão agradável, começa a decair. Parecia. Apenas durante o tempo antes da destruição de Sodoma e Gomorra, aquele local estava fadado à destruição. Aquela escolha de Ló foi a pior escolha possível, porque Ló escolheu um local que iria ser destruído. Aquilo que era de fecundo foi temporário, o pior estava por vir, porque essa terra para onde Ló ia era Sodoma. E os homens de Sodoma eram maus, Ló escolheu o pecado. Verso 13. Naquele momento da escolha de Ló, tudo pareceu muito claro. É a melhor decisão a tomar. É o melhor caminho a tomar. E ainda hoje, irmãos, há um caminho que parece certo para as pessoas, mas ao final é um caminho que leva para a morte. A palavra diz isso. E o versículo 12 diz, Abraão vivia na terra de Canaã, enquanto Ló vivia entre as cidades da planície e armava suas tendas, indo até perto de Sodoma, até entrar em Sodoma. Ló não vai diretamente para Sodoma. Ele está indo para as cidades da planície. Está ficando melhor para ele, está ficando mais fácil para ele. Não tem montanhas para subir, não tem dificuldades para vencer. Está tudo muito simples. Ló não está sendo treinado na fornalha dos testes, na fornalha da aflição, na fornalha do sofrimento. Então tudo é muito fácil. Ele está acostumado com tudo muito fácil, até que chega o ponto que ele entra em Sodoma. Assim também será na vida de todo aquele que faz as escolhas erradas. Se afasta do Senhor, ele vai armar a planície, as tendas, na planície, e é tudo muito fácil, e não há testes, e é tudo da forma correta, os olhos estão vendo a melhor escolha, até que finalmente vai entrar dentro de Sodoma. É isso que a palavra está dizendo. Ló deixa a terra da promessa, Ló deixa Canaã, que é a terra da promessa, a terra da bênção. Ele escolhe o orgulho da vida, escolhe a sabedoria do mundo, ele perde o privilégio de permanecer na grande herança, porque os pastores dele brigaram com os pastores de Abraão. Ele vira as costas à palavra da promessa, ele vira as costas às boas novas. Ele abandona a terra da promessa. Quando ele abandona a terra da promessa, o obstáculo foi removido. E agora uma bênção maior vem sobre Abraão. O Senhor confirma essa bênção sobre Abraão. Abraão está cheio de fidelidade. Abraão está cheio de obediência agora ao Senhor, verso 14, 17. E você pode pensar, né, nossa, que coisa maravilhosa, Deus estava falando com Abraão. E Deus também fala conosco hoje. Joel 2,28 está em pleno cumprimento. Durante 100 anos, Deus está falando aqui, registrado com Abraão as 8 vezes. E Deus está falando hoje conosco todos os dias. Abraão conhecia, quem sabe, passava 10 anos sem ter uma palavra de Deus, uma revelação, mas Abraão se mantinha forte. Abraão se mantinha fiel. Que coisa maravilhosa. E Deus chega para Abraão depois disso e diz assim, Abraão, vou te dizer mais. Eu vou te dar tudo. Eu vou expandir a bênção para você. Vai lá para o Eufrates, vai para todo lugar que você puder ver. Eu estou te abençoando mais. É isso que Abraão está aprendendo pela fé. A plenitude do evangelho que vai alcançar todas as pessoas. Deus não fará apenas o que ele prometeu. Deus vai fazer muito mais do que ele prometeu. Deus não fará apenas o que ele prometeu na sua vida. Deus vai fazer muito mais do que Deus jamais prometeu. Mas está na palavra. Porque olhos não viram, ouvidos não viram o que Deus tem preparado. Então ele vai fazer muito mais. Assim a aliança de Deus está se expandindo. Se expandiu com Josué, depois se expandiu com Davi, se expandiu com Salomão, e agora chega o grande filho da promessa, Cristo Jesus. Romanos 4,13 diz que Abraão era o herdeiro do mundo. A salvação de Deus chega até nós hoje, nos confins da terra. E hoje uma vasta multidão está sendo chamada de todos os cantos do mundo. Meus irmãos, finalizando, um dia, muito em breve, esse dia está chegando, nós teremos um novo céu e nova terra. Um novo céu e nova terra para todos aqueles que passaram pelos testes dessa vida. Para todos aqueles que saíram e subiram do Egito. Para todos aqueles que voltaram nos caminhos que sabiam que eram. Para todos aqueles que voltaram para o altar de adoração. Para todos aqueles que têm um lugar entre Betel e Ai. Você tem esse lugar hoje para onde você possa voltar para estar na presença do Senhor? Se você não tem esse lugar,
está mais do que na hora de você ter esse local onde você pode estar na presença do Senhor. Se o altar foi destruído, é o momento de reerguer esse altar. Cristo Jesus está sentado no trono do universo, ele abençoa todos aqueles que creem, assim como Abraão. Quando Abraão ouviu Deus falar com ele essas palavras, Abraão recebeu essa promessa pela fé. Abraão ainda não tinha essa terra, ele tinha a promessa. E Deus diz a Abraão, você vai ser o cumprimento da fé dessa promessa. Eu vou cumprir essa promessa no futuro. E a palavra diz no verso 18 que Abraão moveu as suas tendas. Ele foi morar perto das árvores, ele constrói um altar para o Senhor. O mais importante para Abraão, você vai ver em toda a vida dele, é ter um altar para o Senhor. Um altar construído, onde ele pudesse adorar ao Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. Mais uma vez eu digo, se Abraão não tivesse o seu altar, o seu local entre Betel e Ai, ele não teria subido do Egito. Não adianta eu me apegar a doutrinas, não adianta eu me apegar a rituais, a formalidades, se eu não estiver adorando ao Senhor, ter um relacionamento vivo com o Senhor. Quando os testes vierem, quando as provações vierem, eu não vou conseguir ultrapassá-los. Eu não vou conseguir passar por eles. Eu não vou conseguir vencê-los. Eu não vou conseguir viver pela fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Tenho eu vivido pela fé? Tem você vivido pela fé? Tem você se mantido pela fé na presença do Senhor? Meus irmãos, esse é o momento, essa é a hora de subir do Egito, essa é a hora de se desfazer de tudo aquilo, das escolhas erradas, das escolhas enganosas que esse mundo tem a nos tentar. É momento de subir para a terra prometida. Que nós sejamos como Abraão, que nós possamos confiar na direção de Deus. Nós recebemos promessas muito maiores do que a de Abraão. Hoje nós vemos pela fé todas essas promessas e elas estão seguras pelo sacrifício e pelo poder que há no nome de Jesus. Lembre-se, o vosso Pai, ele confiou um reino e esse reino está chegando em nome de Jesus. Pai que habitas os céus, Senhor Deus de toda a glória, Senhor Deus de toda a majestade, nós te rendemos graças, Senhor, porque a tua mão poderosa nos alcançou. Um dia o Senhor nos fez um chamado. E assim como Abraão, o Senhor nos fez o convite para sair da terra do paganismo. O Senhor nos fez o convite para sair do meio dos adoradores de ídolos, da imundícia, da idolatria desse mundo. E assim como Abraão, o Senhor nos disse, vai e eu vou te mostrar o caminho. E o Senhor tem feito isso até hoje. E o Senhor está fazendo isso e fará até o final. O Senhor está nos mostrando o caminho. Nos ajude, Pai, para que nós não venhamos jamais descer ao Egito. Nos ajude para que nós não venhamos confiar jamais na nossa própria capacidade. Ajuda-nos, Senhor, a ter um lugarzinho especial entre Betel e Ai, onde nós possamos encontrar a Tua presença, onde nós possamos buscar a Tua face, onde nós possamos ter um lugar especial de relacionamento com o Senhor Jesus. Porque é isso que fará a diferença. É isso que faz a diferença em nossas vidas. Não um relacionamento formal, não uma mera crença em doutrinas, em palavras, mas um relacionamento com o Senhor. Nos guie nestes momentos finais da história desse mundo, possamos ter a certeza de que estamos sendo levados para Canaã celestial, para o reino dos céus. É o que nós te suplicamos, nos faça voltar aos passos da tua jornada, nos faça seguir firmes rumo ao céu, porque a Nova Jerusalém já se aproxima. É o que nós te suplicamos, Pai, e nós clamamos, e nós cremos, e nós invocamos. Em nome de Jesus. Amém.